Toda a gente já ouviu falar do supervulcão de Yellowstone. Mas alguma vez ouviste falar do supervulcão na Europa? Não só existe um supervulcão ativo, não adormecido, no coração da Europa, em Itália, como também existe uma pitoresca cidade chamada Pozzuoli, com uma população de 80 mil habitantes, situada mesmo na sua cratera. E é aí que estamos neste momento. Faz-nos pensar, será que os habitantes desta cidade sabem que estão literalmente a viver na boca de um vulcão? Bom dia, caros telespectadores. Estamos em Pozzuoli, no território de Camp Flegrei. Sabiam que Camp Flegrei é um supervulcão? Sim, claro, eu sei disso. Sim, estou muito bem informado. Sei que estamos numa bolha de magma. Sim, é claro, a segunda maior caldeira do mundo depois de Yellowstone. Claro que sabemos isso. De facto, quando se voa para Nápoles, do avião vêm-se todas aquelas aberturas vulcânicas. Vê-se tudo. Mas estamos conscientes disso, aprendemos a viver com isso. Quando há um terremoto, quando há bradiceísmo aqui, estamos habituados a isso, mas sentimos os tremores de terra, estamos muito habituados a isso, mas bem, sim, estou sempre a pensar nisso porque temos tido alguns tremores de terra muito fortes ultimamente. Os Camp Flegrei, juntamente com as suas ilhas adjacentes, constituem um imenso complexo vulcânico. Aqui, não se encontram os típicos cones vulcânicos, mas sim uma enorme caldeira que contém uma rede de 24 crateras. Muitas destas crateras estão atualmente submersas sob o mar Tirreno. A área da caldeira mede, segundo várias estimativas, entre 100 e 200 km², ultrapassando o tamanho de Nápoles. É por esta razão que o Camp Flegrei é designado por supervulcão. Ao longo dos seus 80 mil anos de existência, este supervulcão registrou apenas duas supererupções, há cerca de 36 mil e aproximadamente 12 mil anos. De cada vez, resultaram numa catástrofe para a Europa. E parece que, neste momento, o supervulcão também está à beira de entrar em erupção. A razão pela qual isto pode acontecer e a forma como a história da nossa civilização pode chegar ao fim serão exploradas neste vídeo. Ao longo do último meio século, os cientistas documentaram numerosos casos de movimentos verticais do solo e terremotos nas proximidades do vulcão. Em 2012, o governo italiano elevou o nível de perigo do vulcão de verde para amarelo. Naturalmente, quando se caminha todos os dias por cima da boca de um vulcão, fica-se insensível ao perigo potencial. No entanto, os acontecimentos dos últimos anos causam um sentimento crescente de alarme e medo mesmo entre os residentes que há muito se habituaram a esta realidade. O bradiceísmo está-nos no sangue, dizem os italianos. O bradiceísmo é a elevação do solo causada pelo despertar de um vulcão. É através do bradiceísmo que os habitantes locais podem observar a atividade visível do vulcão. A elevação mais significativa do solo é observada nas proximidades do porto de Pozzuoli. Os habitantes locais têm recordações vivas dos fenômenos de bradiceísmo ocorridos na década de 1980. De agosto de 1982 a dezembro de 1984, a cidade sofreu centenas de tremores subterrâneos e atividade bradicísmica. Esta atividade provocou danos em 8 mil edifícios no centro da cidade e a evacuação de 36 mil pessoas que nunca regressaram às suas casas. A atividade bracísmica elevou o fundo do mar em cerca de 2 metros e tornou a baía de Pozzuoli demasiado rasa para os grandes navios. Nessa noite, Pozzuoli elevou-se pelo menos 1 metro. De facto, toda a doca, todos os barcos na doca, eu sou pescador. Por isso sabia que estavam todos em terra, já não havia água. A doca levantou-se e depois desceu imediatamente. Os barcos na baía de Pozzuoli estão praticamente a repousar na areia, porque o bradiceísmo recomeçou em 2004. O solo há muito que subiu ao nível do ano de 1984 e continua a subir. Só no mês de fevereiro de 2023, a Terra foi elevada em quase 10 centímetros. Esta elevação foi acompanhada por milhares de pequenos terremotos. Depois de 2000, houve uma ativação do vulcão e, desde então, vários fatores entraram em jogo. Ano 2000. Começa a libertação ativa de gases, nomeadamente de CO2. Este sinal indica a chegada de novo magma do manto,
que aquece o coração do vulcão. 2004. A pressão dos gases começa a levantar os solos. 2005. O magma quente aquece tudo até a superfície do solo e provoca a ebulição das águas hidrotermais. 2006. Os terremotos tornam-se perceptíveis à superfície. 2016. Início do crescimento exponencial do número de sismos e sincronização de todos os processos. Este facto nunca tinha sido observado antes. Os bradiseísmos anteriores duraram apenas 2 a 3 anos, enquanto o atual dura 19 anos, o que é particularmente preocupante. Desculpem, mas ao contrário dos anos 80, em que havia terremotos a sério, aqui só temos tremores relacionados com o vapor que está por baixo, devido ao bradiseísmo. Considerando que nos anos 70, 80, em 1983, houve terremotos de mais de 6 na escala de Richter, o que não é assim tão pequeno. Um foi a 4 de outubro e outro a 4 de setembro. Mas foram tremores de terra reais. É por isso que eles previram um vulcão, previram as coisas mais terríveis. Graças a Deus, não aconteceu nada desde essa altura. Bem, espero que seja a mesma coisa agora. Os residentes locais e os cientistas estão a comparar a situação atual com o bradiseísmo dos anos 80, quando não ocorreu qualquer erupção. Acreditam que, antes da próxima erupção vulcânica, haverá terremotos mais fortes e elevação do solo do que da última vez. No entanto, há provas inegáveis de que as condições mudaram e já não podemos confiar nas experiências anteriores. O que está a acontecer com o vulcão hoje? O que torna o bradiseísmo atual mais perigoso do que o da década de 1980? Cientistas liderados por Christopher Kilgour determinaram que as propriedades da crosta terrestre na zona de Camp Flegrei se alteraram, tendo a crosta perdido a força e elasticidade que tinha anteriormente. Isto significa que os sinais de uma erupção, que todos esperam, podem não ocorrer, e o vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento sem aviso prévio. Que alterações ocorreram na crosta sob o Camp Flegrei nos últimos 40 anos? Pelo menos desde os anos 50, o magma profundo tem vindo a subir a superfície de forma constante e contínua, como um bulldozer, demolindo tudo no seu caminho. Por vezes, encontra zonas enfraquecidas nas rochas e penetra nelas através de intrusões estreitas. Entre os anos 50 e 80, introduzia-se, elevava o solo e depois estabilizava a um determinado nível. Repare no gráfico. Pode ver-se a subida acentuada e o nível sustentado do solo. A crosta era suficientemente resistente para conter estas intrusões de magma. Durante o bradiseísmo dos anos 80, a pressão do magma era excepcionalmente elevada, resultando em poderosas intrusões de magma a profundidades que variavam entre 7 e 2,5 km. Foi terrível. A cidade de Pozzuoli foi abalada por milhares de tremores de terra, as evacuações estavam em curso. As ruas estavam cheias de polícias, militares e habitantes chorosos que o governo estava a evacuar à força das suas casas. Ninguém compreendia o que iria acontecer no minuto seguinte. Muitas casas estavam a rachar mesmo à frente dos olhos dos residentes que não tinham conseguido fugir para a rua. A dada altura, durante o bradiseísmo dos anos 80, a pressão do magma e dos gases tornou-se tão intensa que ultrapassou o limite de resistência da crosta, levando à sua ruptura catastrófica.
A ruptura permitiu a saída dos gases acumulados, o que, por sua vez, interrompeu temporariamente a elevação do terreno e até provocou uma ligeira subsidência. Tratou-se de uma desgasificação natural da câmara do vulcão, que, por um lado, atrasou temporariamente a mega-erupção. No entanto, por outro lado, foi apenas um alívio temporário. Durante décadas, quase não se registraram terremotos nas imediações do vulcão. Isso tranquilizou as pessoas, que regressaram à vida normal, esquecendo gradualmente o horror que tinham vivido nos anos 80. Mas esta calma temporária enganou-os. Infelizmente, processos invisíveis de alteração catastrófica do subsolo estavam a ocorrer nas profundezas da Terra durante este período. Os gases que irrompem das profundezas possuem uma reatividade química e física extremamente elevada. Ao penetrarem nas rochas, enfraquecem-nas e tornam-nas mais frágeis. Essencialmente, estes gases, ao enfraquecerem a crosta, abrem caminho para o magma, tal como um quebra-gelo abre caminho através do gelo para outras embarcações. Enquanto a vida pacífica continuava na superfície da Terra, a crosta acima da câmara magmática essencialmente perdeu a sua capacidade de suportar a pressão do magma. Por outras palavras, desde 1984, o processo de degradação da crosta na zona de Camp Flegrei não só não parou como se intensificou gradualmente. E agora, a atividade do vulcão está a entrar numa nova fase, uma vez que o magma está a intrometer-se mais perto da superfície da caldeira. Isto é indicado pelo facto de a maioria dos enxames sísmicos se ter aproximado de profundidades que variam entre 1,5 e 1 km. Em agosto deste ano, ocorreu um forte enxame de sismos a profundidades que vão dos 4 km aos 200 metros. Isto indica que o magma já se aproximou tanto da superfície que pode desencadear uma erupção vulcânica. Atualmente, a crosta nesta área pode ser comparada a vidro, com uma rede de fendas finas a atravessá-la. Durante quanto tempo mais poderá uma tal crosta conter o gigante magmático que anseia por irromper a superfície? Vamos resumir todas as informações que reunimos sobre a atividade atual do Camp Flegrei. O magma das profundezas está a aproximar-se gradualmente da superfície do vulcão, causando uma elevação contínua do solo e terremotos. A crosta está enfraquecida e não consegue resistir à intrusão do magma. Se não forem tomadas medidas preventivas, ocorrerá uma erupção nos próximos anos. Existe a opinião de que a próxima erupção do Camp Flegrei será um pequeno fluxo de lava, como a anterior erupção de Monte Nuovo em 1538. Há quem acredite que se limitará a libertar vapor. No entanto, os factos dizem-nos o contrário. Ao longo dos seus 80 mil anos de existência, o vulcão Camp Flegrei já registrou 2 erupções catastróficas. Dá sempre sinais de alerta para essas explosões. Os cientistas, ao estudarem a composição química das lavas de erupções passadas, verificaram que, antes de uma mega-erupção, ocorrem sempre alterações específicas no magma. Ocorre uma pequena erupção com uma composição química particular da lava. Isto ocorre sempre várias centenas de anos antes de uma mega-erupção catastrófica. Esta composição da lava foi efetivamente descoberta na erupção do Monte Nuovo em 1538. Estes avisos ocorreram 2 vezes na história das erupções de caldeiras. No gráfico, pode vê-los assinalados com os números 12 e 53. Note-se que a seguir a estes eventos, várias centenas de anos mais tarde, vieram as erupções catastróficas da caldeira de Camp Flegrei, assinaladas com os números 54 e 84. Agora, vejam a erupção número 5, a vermelho. Trata-se da erupção do Monte Nuovo em 1538. O Monte Nuovo serviu, de facto, de sinal e de tiro de aviso antes de o Camp Flegrei desencadear a sua erupção devastadora e acabar com toda a vida na Europa. Este evento cataclísmico pode ocorrer a qualquer momento. O que é que vai acontecer no momento da erupção?
As anteriores erupções da caldeira foram os acontecimentos vulcânicos mais devastadores da história europeia dos últimos 200 mil anos. De acordo com as reconstruções dos vulcanólogos, durante estas erupções, as colunas de cinzas e de lava atingiram alturas de 44 km. As nuvens incandescentes espalharam-se instantaneamente num raio de 60 km. Toda a vida nesta área foi obliterada em segundos. As cinzas foram transportadas pelo vento durante milhares de quilômetros, cobrindo todo o continente europeu até aos Montes Urais. Na Romênia, a 1000 km de distância do vulcão, a camada de cinzas atingiu 1 metro de espessura, conforme determinado por estudos de depósitos de cinzas. Como resultado destas erupções, a temperatura na Europa desceu 6 a 9 graus Celsius. O inverno vulcânico que se seguiu à erupção, há cerca de 36 mil anos, levou à extinção dos Neandertais. Os que sobreviveram foram obrigados a fugir da Europa. Por que é que Camp Flegrei está agora a tornar-se ativo? Existe um ciclo de cataclismos que o nosso planeta sofre aproximadamente a cada 12 mil anos. Durante este ciclo, há uma escalada de eventos naturais catastróficos, como furacões, tufões, incêndios florestais e inundações. Mas o aspecto mais alarmante é o aumento da atividade sísmica e vulcânica, com os supervulcões a tornarem-se ativos. A supererupção do Camp Flegrei, rotulada como número 54, ocorreu há aproximadamente 36 mil anos. E a número 84 ocorreu há cerca de 12 mil anos. O momento destas supererupções confirma o ciclo de cataclismos de 12 mil anos. O que é que desencadeia as erupções dos supervulcões durante este ciclo de 12 mil anos? Durante o ciclo, a influência cósmica externa ativa o núcleo da Terra. Isto leva a um aumento da energia endógena, resultando numa ascensão generalizada de magma profundo. O magma de profundidade é mais quente, mais líquido e móvel, e é o que dá início às mega-erupções. A análise de mega-erupções ocorridas há cerca de 12.000 e 36.000 anos revelou a presença de magma profundo nas mesmas. Tal como no passado, o magma está atualmente a emergir das profundezas. Há uma questão crítica que ninguém está a discutir. Os terremotos de grande intensidade que ocorrem em várias partes do mundo afetam a sismicidade do Camp Flegrei, induzindo assim a ascensão do magma. A causa de um terremoto de foco profundo é uma poderosa explosão nas profundezas do manto terrestre. Como resultado desta explosão, observamos terremotos de foco profundo. No caso de um supervulcão, isto reflete-se como um enxame de sismos. O aumento catastrófico do número, profundidade e força dos terremotos de foco profundo indica uma acumulação de energia interna na Terra. Estas explosões podem despoletar uma erupção espontânea do Camp Flegrei e de qualquer outro supervulcão. Já estamos a assistir a este fenômeno com o exemplo de supervulcões como Yellowstone, Aire e Camp Flegrei. Eles estão a despertar em sincronia. Além disso, há um aumento de atividade em Taupo, Laak e Toba. Precisamente os mesmos supervulcões que também entraram em erupção em ciclos cataclísmicos anteriores de 12.000 anos. O planeta já entrou num ciclo de cataclismos, como comprovam todos os processos climáticos e geodinâmicos. O Camp Flegrei é um vulcão deste ciclo. A erupção de um supervulcão, actuando como um detonador, desencadeará uma reação em cadeia de erupções em todos os outros. Se o Camp Flegrei sozinho é capaz de cobrir toda a Europa com cinzas, o que acontecerá quando outros supervulcões entrarem em erupção? O que é que vai acontecer ao nosso planeta? Será uma catástrofe não só para a Itália, mas para toda a humanidade.